Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, a tua água, o teu chazinho e vem conosco. E, claro, as tuas anotações, porque tem muita coisa boa aqui nesse vídeo hoje, gente! Olha só, nós vamos falar sobre a cura da insegurança. Quem aqui precisa ser curado da insegurança? Eu, Marisa e Márcia já passamos por isso e somos testados de vez em quando para ter certeza que a gente está colocando em prática tudo que a gente vai ensinar aqui para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero iniciar aqui, antes das meninas falarem, eu quero iniciar com João 8:32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só esse texto mesmo que eu quero que você já comece a meditar sobre ele, e a gente vai desfrutar aqui nessa conversa deliciosa. Márcia e Marisa, tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Gente, para nós é bom dia. Desculpa, talvez para você vai ser boa tarde, boa noite. Até esqueci desse detalhe. Mas não importa a hora que você chegar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Seja a hora que for que você estiver assistindo. Graças a Deus estamos bem, muito felizes de viver a experiência com Deus, de poder romper em relação à insegurança. Quem nunca se sentiu inseguro, gente? Quem nunca teve um momento de oscilação, de falar: será que eu consigo fazer isso? Aí você vai, se desafia, que nem Neemias, vai lá, se desafia, faz o que tem que ser feito e, de repente, tudo funciona. É maravilhoso, todos nós já vivemos isso. E, de vez em quando, como a Josi falou, a gente ainda tem que passar, mas eu quero te dizer, a resposta está no Senhor. Então, lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida, só pelo fato de você estar respirando, e segue em frente, vence. Em nome de Jesus, né, Márcia? Com certeza, vocês também. Bem-vindos aqui conosco mais uma vez e sempre. E fique conosco aqui, fique ligado, porque com certeza a gente vai compartilhar com você o que a gente tem aprendido nesses anos e como que Deus tem trabalhado na nossa vida e como que Ele é poderoso. Então, vamos aqui continuar falando. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha, meninas, e gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. A gente sabe a correria que é antes de estar nessa telinha aqui, mas Deus é com vocês e recompensando vocês em cada sacrifício que vocês fazem para estar aqui. E você que está aí nos assistindo, olha, de repente realmente é o teu tempo de estar vivendo essa insegurança, como a gente também já viveu. É incrível a quantidade de pessoas que nós encontramos hoje que estão passando por um momento de insegurança. Mas eu quero te falar que independente do momento que você está passando, talvez, para muitas pessoas pode ser o caso, para mim foi, não sei aqui das meninas, talvez a insegurança que está em você, o que entrou em você, foi baseado na sua diferença, no seu diferencial. Como assim, Josi? Olha, às vezes a gente tem algo diferente em nós. O cabelo, a cor da pele, um braço mais curto, uma perna mais curta, uma unha faltando, tantas coisas, pode ser física, emocionais, pode ser uma enfermidade que te faz diferente das pessoas. E às vezes essa insegurança entra em você, porque quando você chega nos lugares, não foi você que chegou, foi a tua diferença que foi vista, né? Em primeira mão. Às vezes o teu estilo diferente, às vezes uma tatuagem que você resolveu fazer, às vezes um piercing que você colocou no nariz, uma roupa diferente, um estilo diferente. Talvez pode ser isso que está te causando insegurança e que te deixa vulnerável. Para mim, a dislexia é o meu diferencial. Foi o que me causou mais insegurança. A rejeição, para mim, foi o que causou insegurança. Então, olha só, são tantos motivos que nós temos para ser uma pessoa insegura ou para estar sendo uma pessoa insegura. Qual é o teu diferencial? O teu diferencial pode ser a tua maior dor. Eu quero iniciar aqui, antes das meninas falarem, com esse filme. Esse filme teve uma chave grande que foi mudada na minha vida. Eu não sei se a tradução dele em português é O Primeiro da Sala, porque aqui é From of the Class. Não sei se vocês já viram, esse filme é muito antigo. E o ator principal, ele faz um papel de uma pessoa que tinha um threat. Ele tinha uma desordem, Um desafio. desafio, uma condição que não tinha cura e que ele fazia uns sons muito estranhos, como se fosse um cachorro latindo. Ele tinha um tique nervoso, mexia no braço, fazia barulho.
E quando ele tinha que ficar calado na sala de aula, era o pior para ele. Ele ficava pressionado e aumentava esse problema dele. E aí ele era rejeitado, o pai dele não entendia, achava que ele podia controlar aquilo. Ele pegava um lápis, colocava na boca na sala de aula e tentava ali se conter e não conseguia. E dava aquele bah, 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 fazia assim, e é bem estranho mesmo. Mas olha, esse filme ele fala muito com a gente. Sabe quem ele queria se tornar profissionalmente? Um professor, com todo aquele desafio. Mas olha, ele conseguiu. E ele foi ainda, ganhou um prêmio por causa desse diferencial dele. E aquela dificuldade dele passou a ser o carro-chefe. E com aquilo ali ele venceu e ele mostrava aquelas crianças, ele era o professor de crianças, ele mostrava aquela criança, abria a vida dele, a vulnerabilidade dele, deixava eles fazerem perguntas e ali eles aceitavam uns aos outros, aprenderam a aceitar os outros com as diferenças dele. Esse filme é incrível, eu te aconselho a assistir. Porque eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, se ele conseguiu com tudo isso, imagina eu, como eu não vou conseguir? Eu vou sim. E aí eu consegui olhar diferente, ter um olhar diferente para os meus desafios. E vocês, meninas, já assistiram esse filme? Não? Eu não assisti esse filme, mas vou assistir com certeza, porque eu gosto demais dessas coisas. Provavelmente é baseado em fato real e eu gosto muito. E, gente, é tão interessante falar dos desafios, né? No caso, esse rapaz tinha uma desordem, né? E o que acontece? Muitas vezes tem situações na nossa vida que causam desordem como é que eu vou explicar? No nosso dia a dia, no nosso ser, em quem nós somos. Para mim foi o abuso puxou dislexia, o ajudo puxou baixa imagem, o abuso puxou rejeição, várias coisas. Mas o que acontece? Quando eu conheci Jesus e descobri que havia uma chance de eu ser diferente, o que a gente precisa entender, na verdade, é o seguinte: o que faz a gente ser curado da insegurança? Primeiro lugar, é a gente entender a proposta de Deus para nós. Porque Deus tem uma proposta para cada um de nós. E qual é a proposta de Deus para nós? É que a gente saia da eternidade de destruição que nós entramos pelo pecado e entre na eternidade da vida de glória que Deus preparou para nós. Porque é o que a Josi acabou de falar. Aquele lugar onde nós somos deficientes, ou que é a nossa dificuldade, é o nosso desafio que a gente tem que romper, quando é colocada diante de Deus, desculpa, nós somos restaurados naquilo que nós somos. E aí nós deixamos de viver uma eternidade para a destruição e passamos a viver uma eternidade para a glória de Deus. Né, meninas? E isso vai fazendo a gente se reanimar e se recompor no Senhor. É isso que eu penso. O que você acha, Márcia? Márcia Sim, tem muito sim, é uma colocação muito própria, fundamental e certa, porque realmente é o propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. E a insegurança, ela é, provavelmente, a doutora Josi está aqui para dizer não ou sim, ela é provavelmente causada inicialmente por uma rejeição. Então, uma rejeição eu acredito que a rejeição é a raiz da insegurança, porque quando a gente é rejeitado, ou quando a gente tem a possibilidade de ser rejeitado, de não ser aceito, provavelmente a insegurança começa a aflorar em nós. Eu estou olhando aqui no dicionário, a insegurança é a sensação ou sentimento de não estar protegido. Então, se você vai num lugar, andando à noite na rua, e você não sabe da proteção no escuro, você está desprotegido, então vem a insegurança. Se você está sendo rejeitado, então você tem a insegurança, porque você não pode contar, talvez, com a proteção daquela pessoa, porque ela está te rejeitando. Então, esse, para mim, é a raiz da insegurança. Agora, a palavra de Deus nos fala, em Salmos 125:1, fala assim, ai, Senhor, gente, não vai embora não, já achei, ó, 125:1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Então, confirma o que a Marisa acabou de expressar. Quando você e eu sentirmos insegurança, que a gente se apegue nele, porque ele é a única fonte que jamais vai nos rejeitar, jamais vai deixar de nos proteger. Então, essa semana eu tive um episódio, eu estou fazendo é uma espécie de um concurso, vou falar assim para vocês entenderem, para que a organização que eu trabalho ela ganhe um valor. E eu estou falando com uma pessoa aonde eu estou estudando e eu estou falando com uma pessoa que tem anos de experiência e ela dá orientação para empresas grandes. A professora me encheu de esperança. Você pode conseguir, você vai conseguir. Quando eu falei que eu levei o mesmo texto para essa senhora, gente, ela acabou comigo. Ela só não usou em inglês assim, nem tente, porque você não vai ganhar. Mas o que ela falou comigo, eu desliguei a live com ela, arrasada, já com lágrimas nos olhos. Eu me senti assim, que tempo que eu estou perdendo, porque eu não vou conseguir. Eu falei para mim, eu não vou conseguir. Conclusão. Comecei a ligar para pessoas que eu achava que podia ouvir minhas lágrimas, ouvir as minhas lágrimas. Não, ninguém atendeu o telefone. E aí eu peguei meu carro e vim embora para casa. E no caminho, dentro do carro, o rádio desligado, eu comecei a conversar com Deus. E eu comecei a falar com ele. Eu falei, como assim? Como assim eu não vou ter condições? Como eu só não sei escrever direito? Mas eu posso escrever. Quando eu falo escrever direito, é a linguagem que eles vão aceitar para que a gente seja aprovado. Gente, quando eu cheguei em casa, eu já estava outra pessoa, porque no caminho o Senhor começou a me dar versículos e começou a falar comigo. E ele me levou lá em Josué e ele falou: esforça-te, esforça-te. Conclusão. Gente, não vem do céu de graça. Eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a parte dele. Quando você estiver se sentindo inseguro ou insegura, procura saber qual é a parte que você tem que botar para virar a chave para que Deus faça a outra parte, tá bom? Essa é a minha contribuição para vocês hoje. E é verdadeira, é real. Eu vivi isso, tá bom? Maravilha, Márcia, isso que você falou. E olha só, tem pessoas que, em vez de tomar essa atitude, ter essa ação de orar, de clamar, né? Porque talvez não saiba, porque agora você está ouvindo aqui uma chave poderosíssima que vai te ajudar. E o carro, gente, parece que Deus tem, assim, ele senta com a gente mesmo em todos os bancos, porque é uma unção incrível quando a gente começa a orar no carro. Eu tenho essas experiências, assim, diariamente. E olha, às vezes você pode estar parando e dizendo assim, por que tem que ser assim comigo? As coisas são mais difíceis para mim, né? Ah, será que o Deus não me ama? Por que eu estou sendo punido? Às vezes vem esses questionamentos nesse momento de vulnerabilidade, porque como a Márcia leu aí sobre o significado da insegurança, tem essa sensação de desproteção. Ou seja, quando você está desprotegido, você se sente fraco, você se sente vulnerável. E, às vezes, você se sente inferior quando é a rejeição. Quando alguém olha para você e tem algo que não é o normal, baseado no que a sociedade posta para a gente, que é normal, né? E, às vezes, você fica nessa inferioridade, você foca nesse problema e vem esse diálogo interno destruidor, falso, mentiroso, que gera uma crença que você vai pensar sobre isso e acreditar sobre isso. E eu vivi isso, sofri muito com isso. E olha, e quando você vê esse quadro, quando você sente isso, você vê assim que é uma injustiça com você. E de repente você pensa, nossa, como a vida é injusta, como o mundo é injusto, né? E você fica sendo aquela vítima da situação. E aí as coisas existe, né? A física quântica fala isso, ciência está aí para nos comprovar isso. Você gera em torno de você um ambiente que te influencia.
Por isso que nós temos que ter cuidado do ambiente que a gente está inserido, porque nós estamos recebendo, sim, essa força, essa energia, porque nós temos energia, gente. O nosso cérebro tem, né, elétrons ali. Às vezes a gente toca em algum lugar e a gente toma choque, dependendo do tênis que você está usando, do sapato. Eu tomava muito choque lá em Boston, quando eu morava em Boston, né? A gente tem esses choques no frio. Então, Sim. a gente precisa entender o contexto de tudo. Claro, primeiro é o Espírito, primeiro é o relacionamento com Deus, primeiro é a dependência dele. Ele quer um relacionamento verdadeiro entre você e ele, entre nós e ele, e cada vez que a gente se submete a essa força de Deus, aí sim a gente se fortalece. Quantas vezes, gente, eu escuto e já escutei e já vivi na minha própria vida coisas simples, até colocar combustível no carro. Eu não sei se isso é simples para você, mas para muitas pessoas já foi um big deal, já foi um grande problema. A pessoa vai colocar combustível, mas ela tinha medo, ela tinha insegurança de não saber colocar aquela bomba no carro e, de repente, ter um acidente ali e aquilo impedir ela de colocar combustível. Imagina isso, gente. Coisa simples, mas é um monstro para as pessoas que vivem. Eu não sei qual é a simplicidade do seu problema ou a gravidade do seu problema, mas ele não é pequeno se é para você um problema. Eu quero que você entenda isso. Muitas vezes nós vivemos diversos problemas, diversos desafios, e a gente precisa entender o passo a passo. João 10:10 diz que João 10:10 diz que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não existe em segurança. Não existe porque pessoas inseguras não têm a abundância. Não tem abundância de fé, de confiança, de esperança, de certeza da tua identidade em Deus, do teu posicionamento em Deus. Não é isso, Marisa? Com certeza, gente, que maravilhoso, né? Você viver a vida abundante de Deus. Porque antes fala assim que o diabo veio para roubar, matar e destruir, porque ele é o ladrão. Então, o que acontece? A insegurança, como a Márcia colocou, ela começa a partir de alguma situação que você viveu antes e que te causou esse dano. E a Márcia falou sobre a rejeição. Realmente a rejeição, todo mundo quer ser aceito, gente. A verdade é o seguinte, todo mundo quer ser aceito. Então, quando você está num meio onde você não se sente inserido, automaticamente pode causar em você uma certa insegurança. Mas o que a gente pode fazer para mudar essa posição? No início, a Josi falou do filme, né? De ser o primeiro da classe lá. From of the Class. O que acontece? Quando você entende aquilo que está acontecendo com você, por exemplo, achei interessante ela falar que o pai não conseguia entender a situação do filho. O que o filho fazia? Pegava um lápis e mordia, porque ele estava tentando ocultar aquele som, mas era maior que ele, e ele não podia controlar. Mas ele estava tentando, de alguma maneira, vencer, ou pelo menos ser compreendido, ser aceito. E ele tinha um sonho. E com certeza vou ver o filme, eu não assisti, mas eu quero ver como é que ele conseguiu chegar no lugar que ele gostaria. Sabe por quê? Eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante. Eu estou lendo o livro da nossa amiga Márcia. Se você não conhece, leia, por favor, compre, adquira, entendeu? Porque você vai aprender muito o que é vencer. Aí, as suas dificuldades. E aí, lendo aquele livro, lá você vai ler, vai saber, mas eu quero, uma coisa me chamou muita atenção, eu quero compartilhar com você. Às vezes você pode até, como a Jesus falou, a coisa mais importante da nossa vida é andar com Jesus. Sem dúvida, gente. Sem Jesus nós não somos ninguém. Com Jesus nós podemos ser alguma coisa. Por que podemos? Porque é muito fácil você se entregar a Jesus e dizer que tem Jesus na sua vida. Mas o difícil é Jesus poder viver na nossa vida. Porque nós temos a tendência natural de confiar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo ou naquilo que nós estamos sentindo. E ter Jesus... Eu aprendi isso no livro da Márcia, vai lá que você vai aprender. Olha que eu tenho mais de 30 anos convertida, mas foi um divisor de águas para mim. Eu falei, meu Deus, será que realmente Jesus vive em mim? Porque eu vivo com Jesus. E olha que eu canto isso, tem várias canções que falam sobre isso. Mas, quando eu estava lendo ali, eu falei assim, realmente é muito diferente de eu viver com Jesus e Jesus viver comigo. Por quê? Porque na hora que essa insegurança surgir,
Aí eu vou usar de novo o exemplo do menino. Na hora que ele sentia que aquilo ia vir, sei lá como é que é o som que ele faz, ele botava o lápis na boca. Ele tentava se segurar naquilo ali, mas não funcionou. Então, o que acontece? Quando você tem Jesus e Jesus te tem, o máximo que você tem que fazer, isso é o máximo, gente, do máximo, é falar assim, Jesus, o Senhor está em mim. Então, me ajuda a vencer essa barreira. Se minha necessidade é saber conversar com as pessoas, a Josi usou um exemplo, ou foi a Márcia, acho que foi a Márcia, nem me lembro quem falou, mas usou o exemplo, a Márcia, de conversar com duas pessoas. Uma pessoa que a motivou a fazer o que ela estava fazendo, e a segunda pessoa, gente, que jogou ela no chão, que falou, ó, sai dessa, não é o seu caminho, não é para você. O que ela fez? Ela tentou até viver a vida dela com Jesus, buscar alguém que pudesse ampará-la naquele momento de dor. Aí Deus não deixou, porque Deus queria ampará-la ele sozinho. Amém. Aí o que aconteceu? Quando ela não viu que não tinha ninguém, ela entrou no carrinho dela e falou assim, Jesus, sou eu, Senhor. E sabe o que acontece? Estou tão insegura, estou me sentindo... Gente, o carioca fala assim, no pó da rabiola. Sabe como é que é? E eu e a Márcia somos carioca. Então, eu estava no pó da rabiola. E aí ela começou a abrir o coração para Deus. E Deus começou a trazer a vida abundante da qual a Josi nos colocou. A vida abundante foi entrando nela. Quando ela chegou em casa, era outra pessoa. Não é isso, amiga? É isso aí, foi assim mesmo. Amei, tremenda a maneira que você colocou, e eu posso garantir para vocês, queridos, vocês ouvintes e que estão assistindo, é dessa maneira, não tem outro caminho, é o caminho, a verdade e a vida, é por aí. Parabéns, Marisa, bem colocado. Maravilha, olha só, esse livro da Márcia, gente, ele tem, tá em inglês, Super está em português. Então, na metade do livro você acha ele em português. Eu li esse livro em 3 dias. Eu queria honrar minha amiga. Quando ela disse que lançou o livro, naquela semana eu estava para perguntar para ela, cadê o livro que eu estou orando por você? O que está acontecendo? E eu não mandei a mensagem quando eu recebi a boa notícia do lançamento do livro. E esse livro, gente, ele me traz 3 ensinamentos muito profundos, e eu não vou revelar todos eles para você, porque eu quero que você leia e compre. Eu vou colocar o link dele aqui embaixo para você. Porque a Márcia tem uma história de cura e transformação diária. Esse é o título do livro dela. E o coração é porque Deus deu um novo coração para ela, e você vai ver que linda é a história dela. Mas 2 coisas que eu quero destacar aqui. Esse livro me ensinou. Talvez a Márcia nem pensou dessa forma, mas agora ela vai saber os leitores, o que os leitores estão ouvindo, ou sentindo, ou recebendo de revelação. Amor e esperança. Exato. Amor, gente, porque a quantidade de pessoa que ajudou ela no momento que ela estava precisando transborda o amor que Deus já estava derramando no coração dela. Amém, lindo. E esperança, porque tem vários testemunhos, não só dela, mas das pessoas dando validação para aquilo que ela estava vivendo e falando, mesmo no momento que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Márcia não era para estar aqui hoje, Márcia era para estar inválida, vegetando, ou talvez tivessem até desligado já as máquinas se ela tivesse ficado naquele hospital. Já tem 15 anos, né, Márcia? É isso? Tem 15 anos. Uhum. Então, isso quer dizer que a cura de Deus na vida da Márcia foi física, foi emocional e foi espiritual. Então, a cura da insegurança na Márcia, com todo o histórico que ela tinha vivido, foi feito em primeira mão por Deus. Amém. Então, esse livro, ele é incrível, tremendo. Obrigada. Fez realmente parar todos os outros livros, todas as outras coisas que eu estava fazendo, para tirar esses 3 momentos do dia para ler esse livro. E ele é gostoso de ler. E eu falei para ela, a linguagem que ela coloca é ela falando. Ela não mudou nada, porque às vezes eu como escritora, eu mudo uma linguagem, claro, uma linguagem mais acadêmica dentro do livro ali, e às vezes não passa mesmo essa minha linguagem diária. Mas ela escreveu exatamente como é a Márcia. Você vê até o sorriso dela nas palavras. É verdade. Legal, que bom. Vídeo aqui, mas eu não podia ter deixado de gastar esse tempo para falar isso para você, porque existe
cura para a sua vida através desse livro. E outra, uma notícia melhor ainda, toda a arrecadação desse material está indo para a fundação que Deus deu como missão para a Márcia fundar. Então, vale a pena. Eu acho que esses dias ele vai estar digital aí também pelo Hotmart, né, Márcia? Vai estar no Amazon para quem está aqui nos Estados Unidos, mas espera um pouquinho se você ainda não está no Brasil aí e quer adquiri-lo. A gente vai dar a notícia também para você aqui. E segue também as redes sociais. A gente tem aqui o Instagram da Márcia, o meu Instagram. Eu ainda vou fazer um videozinho lá no meu Stories também sobre ele, porque eu sei que eu vou abençoar muitas pessoas. E eu quero te dizer que a primeira parte que a gente está falando aqui é essa, para a cura da sua insegurança, é a parte do crescimento espiritual, de um relacionamento com Deus. E quer saber mais? Eu vou estar postando essa semana toda aqui, na próxima semana, eu vou estar postando sobre essa cura em outros detalhes, te dando na parte psicológica, né, no que você precisa fazer. Então, eu vou deixar outras dicas ali, porque senão fica muito grande aqui. E como o meu foco aqui é espiritual, é te dar fé e esperança, fica aqui para você todas essas informações que nós demos hoje. Eu tenho certeza, se você se apegar na mão de Deus, Ele vai te ajudar, porque a palavra dele diz assim, ó, basta você ser forte e corajoso, o mais Ele faz. Em todos os momentos que eu vivi minhas inseguranças, Ele disse, seja forte, filha, e corajosa que eu estou contigo. E aí vinha essa coragem, parecia um leão, é uma leoa, não é mais a Josi. E eu ia nessa fé, nessa confiança, 1, 2, 3, vou, e o Espírito Santo me dava aquele empurrãozinho que eu precisava, e eu realizei, e eu fiz, e continuo fazendo, gente. Então, olha, um beijo grande para você, coloque em prática o que você teve aqui, e a gente vê no próximo episódio. Com certeza, gente. Ó, quero deixar para você, ó, é amor, esperança e dependência. Vai aprender com ela lá. E sabe o que acontece lá em Isaías, acho que 30, 20, não estou bem certa, mas está lá em Isaías, lê o livro todo o que você acha. O que acontece? Inspira. Tem uma palavra que diz assim, olha, quando você estiver saindo do caminho, saindo da direção, no caso da Márcia, lê o livro dela que você vai ver como foi para ela para voltar para o caminho. Quando você estiver saindo, vai ter uma voz atrás de você dizendo, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não olhe para trás, mas siga em frente. Verdade. E aí você vai ver a insegurança sair e a vida abundante entrar. Que Deus Maravilhoso. até a próxima Fechou episódio. com chave de ouro. É Beijo verdade. para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Nossa, gente.